Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91 versículo 1 e 2. A fé é o firme fundamento daquilo que não vemos mas cremos. Como podemos ter fé, quando estamos tão entregues ao acaso ou à má sorte? Acredito que você muitas vezes já fez esta pergunta a você mesmo. Mas esquecemos que temos um Deus que tem o controle de tudo. E que nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Gostaria de compartilhar uma palavra para fortalecer a sua fé. Antes de iniciarmos nossa palavra abençoada. Se quiser fazer um pedido de oração aqui, estarei orando por você. Como o apóstolo Paulo sempre dizia no final de suas cartas, peço que orem por mim a Deus, para eu saber o que falar. A Bíblia nos mostra que a oração dos outros são mais poderosa, que as nossas mesmo, pois são como um gesto de caridade do próximo e de amor do próximo. Estou confiante de que esta palavra terá um impacto profundo em sua vida e deixará uma marca duradoura. Deus disse, em Isaías 55 versículo 11, que a palavra dele não voltará vazia, até fazer que o seu propósito seja atingido. Como podemos ter a certeza se Deus está nos guiando? Depois de retirar os israelitas o seu povo do cativeiro que os egípcios mantinham eles, Deus guiou os israelitas no deserto, por meio de uma coluna de nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13 versículo 21. Em Mateus 4 versículo 1, é dito que o Espírito guiou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. No entanto, como podemos confiar que Deus está nos orientando quando se trata de nossas próprias vidas? Acredito que quando você reconhece que Deus está falando com você, através da sua palavra, e quando outros confirmam isso, é uma forte indicação de que você está realmente seguindo o caminho que Deus planejou para você. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119 versículo 105. A palavra de Deus é uma de suas maneiras mais claras de nos guiar. A Bíblia contém sabedoria atemporal que revela os planos e propósitos divinos de Deus. No livro de Provérbios 15 versículo 22, contém uma mensagem poderosa. Ele disse, e sem consulta e conselho sábio, os planos serão frustrados, mas com a ajuda de muitos conselheiros, os planos serão feitos e bem-sucedidos. Deus frequentemente confirma sua mensagem através do conselho de outras pessoas, que buscam por sabedoria também. Quando outras pessoas que também procuram a orientação de Deus, confirmam o seu caminho, estamos a considerar um sinal poderoso de que estamos no caminho certo. É importante lembrar também que Deus não só fala através só de sua palavra, mas Ele fala também através de nossa paz. Fala através da nossa alegria, da nossa presença de espírito. Quando estamos em paz, sem dúvidas no coração, isto é um bom sinal que Deus pelo seu Espírito Santo está nos guiando. Me diz você agora, no comentários como Deus costuma falar com você quando você está no caminho certo. Ou quando você está fora do caminho. Quando enfrentamos tempos difíceis e circunstâncias desafiadoras, quando o caminho fica acidentado, não desanimamos. Provações e tribulações muitas vezes marcam o caminho que Deus preparou para nós. A Bíblia está repleta de histórias de grandes homens que encontraram adversidades nas suas jornadas de fé, como os israelitas que vagaram pelo deserto antes de chegarem à terra prometida. Nossa própria jornada de fé pode ser difícil, mas Deus está sempre conosco e nos ajudará a superar quaisquer obstáculos. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se das promessas de Deus. Ele diz que nunca nos deixará nem nos abandonará. Hebreus 13 versículo 5. Ele também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8 versículo 28. Mantenha sua fé em Deus, e continue a segui-lo, mesmo quando o caminho se tornar difícil. Ele o recompensará por sua fidelidade. A seguir, vou lhe dar 3 ilustrações de sinais que indicam que Deus está nos guiando. Pense em uma porta aberta. Imagine alguém diante de várias portas fechadas, sem saber qual escolher. De repente, uma porta se abre e convida a seguir em frente. Quando essa porta se abre, nem mesmo os inimigos podem fechá-la, e os planos do diabo são frustrados. Em Apocalipse 3 versículo 8,
Jesus fala de uma porta aberta que ninguém pode fechar, enfatizando sua autoridade para nos guiar. Assim como as portas abertas indicam a direção de Deus, as portas fechadas também podem nos redirecionar para o seu plano perfeito. Outra ilustração útil é a das testemunhas que confirmam. Imagine um tribunal em que várias testemunhas corroboram a mesma verdade, fortalecendo sua validade. Em 2 Coríntios 13 versículo 1, Paulo faz referência a esse princípio de testemunhas que confirmam. Da mesma forma, Deus pode nos fornecer sinais confirmatórios por meio de sua palavra, orações, paz interior e palavras encorajadoras de outros crentes e mentores em quem confiamos. Por último, considere o que chamo de circunstâncias improváveis. Pense em alguém que se encontra em uma situação inesperada, aparentemente desconectada de seus planos. No entanto, por meio dessa reviravolta inesperada, eles acabam alinhados com o propósito de Deus. A história de José em Gênesis exemplifica a capacidade de Deus de usar circunstâncias improváveis para cumprir seus planos. José nunca teria imaginado que sua jornada terminaria da maneira que aconteceu, mas Deus o estava guiando mesmo quando as circunstâncias eram desafiadoras. O mesmo pode ser verdade para a sua vida. Você já passou por alguma destas circunstâncias, que Deus usou alguém ou algum fato em particular para falar com você? Ou para te ajudar? Eu já passei por um acidente de trânsito, que Deus usou uma pessoa para me fazer respirar novamente, pois eu estava deitado no chão com sangue saindo pela boca e nariz, estava me sufocando, mas este amado irmão em Cristo veio do nada e pediu licença para os curiosos que só estava olhando e abriu a minha boca e me deixou respirar, até chegar a ambulância. Este é o meu testemunho que eu dou com muita alegria. Falo para dizer que Deus, nosso amado Pai, é maravilhoso e está sempre nos ajudando e nos guardando. Perceber a orientação de Deus exige que nossos corações estejam abertos, sintonizados com sua voz e sua palavra. A palavra de Deus desempenha um papel fundamental em nos ajudar a discernir sua direção. Provérbios 3 versículos 5 e 6 nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Confie nele em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. É essencial que confiemos na sabedoria encontrada na palavra de Deus e reconheçamos que seus caminhos são superiores aos nossos. Salmos 32 versículo 8 também nos assegura: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei com os meus olhos atentos sobre você. Com corações submissos, podemos seguir com confiança o caminho que Deus preparou para nós. Como seguidores de Jesus Cristo, depositamos nossa fé em um Deus vivo e todo-poderoso. Ele é fiel, misericordioso e cheio de bondade. Ele é capaz de realizar o impossível e superar todas as limitações humanas. Um simples encontro com Jesus Cristo, um toque dele, pode transformar vidas e renovar corações e mentes. Portanto, quero encorajá-lo, meu amigo e amiga, a lembrar que nosso Deus é capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. O melhor conselho que já recebi foi simples: entregue a sua vida a Jesus. E é exatamente isso que quero compartilhar com você. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, sou profundamente grato ao Senhor por ter colocado pessoas de Deus ao meu lado, que me encorajaram a buscar a presença de Jesus em vez de buscar explicações. Você vê, quando enfrentamos desafios, nossa primeira tendência é buscar entender por que as coisas estão acontecendo, e quando Deus nos dará uma resposta, queremos analisar e compreender tudo. Mas precisamos lembrar que Deus não está obrigado a nos dar explicações. Ele não precisa operar de maneira que possamos compreender, porque sua perspectiva é infinitamente mais ampla que a nossa. Ele enxerga além do nosso presente. Deus não nos promete uma vida livre de sofrimento, dor, problemas ou situações difíceis. Na verdade, ele nos diz exatamente o oposto, como em João 16 versículo 33, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Depois que Jesus nos alerta sobre o sofrimento que enfrentaremos neste mundo, ele nos ordena que nos alegremos porque ele venceu o mundo. Então, mesmo que eu não saiba o que você está passando, minha mensagem para você hoje é esta: tenha coragem, porque em Jesus você é um vencedor. As coisas podem estar difíceis agora e tudo pode dar errado, mas tenha coragem e fé no Senhor, declaro que Ele o ajudará. Você pode estar em um lugar escuro, ou se sentindo sozinho,
ou com algum problema, mas tenha fé e continue apegado a Jesus. Ele é o nosso socorro em todos os momentos. Deus não apenas quer que sejamos felizes, mas também quer que oremos a Ele em tempos difíceis. Na verdade, os tempos difíceis podem nos levar a buscar a Deus através da oração com mais fervor que o normal. Quando enfrentamos problemas, tomamos consciência de nossas fraquezas e limitações. Sentimos-nos desamparados e percebemos o quanto precisamos da intervenção do Senhor. Jesus Cristo é o nosso Consolador e está sempre presente para nos ajudar nas tribulações. Ele é o único socorro que verdadeiramente precisamos. Como seres humanos, é natural termos sentimentos e emoções, e Deus não espera que estejamos constantemente alegres e despreocupados. O que Ele deseja de nós é o nosso compromisso e fé. A fé é algo que o agrada e move o seu agir. Meus irmãos em Cristo, não perca a esperança. Lembre-se de que Jesus Cristo já superou o mundo. A Bíblia nos assegura em Lucas 1 versículo 37, porque nada é impossível para Deus. Essa promessa é realmente incrível. Como filhos de Deus, é fundamental aprendermos a fortalecer nossa fé e aplicá-la em todas as situações e momentos da vida. Servimos ao Deus que deu origem ao tempo, cuja palavra mantém as estrelas no céu e os planetas em sua órbita. Adoramos um Deus que governa sobre toda a terra e conhece até o número de fios de cabelo em nossas cabeças, além de medir as lágrimas que derramamos. Ele é o Deus do impossível, o grande Eu Sou. Nada está além de sua capacidade. Queridos irmãos e irmãs na fé, é crucial nutrir nossa fé e acreditar que Deus é capaz de realizar o impossível. Como Jesus disse em Mateus 17 versículo 20, com toda a certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Este poderoso ensinamento destaca o incrível poder da fé. Na narrativa de Mateus 21, encontramos uma história intrigante de Jesus, que, estando com fome, foi até uma figueira em busca de frutos, apesar de não ser a temporada de figos. A árvore estava sem frutos, e Jesus repreendeu-a, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. Imediatamente, a árvore secou e morreu, surpreendendo seus discípulos. O que eles não compreenderam naquele momento era que Jesus estava transmitindo uma lição crucial sobre a fé. Em Mateus 21 versículo 21 e 22, ele enfatizou: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, de tudo o que pedirdes com fé, em oração, vós o recebereis. Esta história ilustra o poder da fé, mesmo em circunstâncias aparentemente impossíveis. Amados, eu vou ficando por aqui, mas desejo de todo o coração que Deus faça o impossível na sua vida, e que as amarras que possa ter, seja desfeita, que as promessas que Deus tenha na sua vida, seja todas realizadas, a proteção do Altíssimo esteja sempre ao seu lado e na sua casa. Que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre o console, e o proteja em todos os seus caminhos, e que a sua fé seja renovada a cada dia. Fique com Deus. Se puder deixar o seu like, eu agradeço de coração.